Então, eu estou agora com o segundo vídeo. Sou o professor Márcio do Carmo, continuando com o segundo vídeo sobre o reino plante, o reino das plantas. Essa aula tem um público-alvo que é o 7º ano do ensino fundamental. E eu falei de algumas características básicas, né? Características do reino das plantas no vídeo número 1 sobre esse assunto. E agora eu vou falar sobre os principais representantes desse reino. Então, na aula passada, alguns alunos fizeram algumas perguntas, eu deixei gravado aqui, como por exemplo, teve um aluno que perguntou qual é a maior gimnosperma brasileira. Foi o aluno João, do 7º A. Talvez não dê tempo eu responder nessa aula, porque hoje eu vou falar só dos grupos, mas não se preocupe que eu vou responder na próxima. Teve uma aluna Lidiane Soares, perguntou por que acreditam que os vegetais evoluíram de um grupo de algas pluricelulares. Pode ser que essa eu chegue na sua resposta, Lidiane, viu? Mas parabéns pela participação. Você perguntou, sua pergunta foi muito interessante, né? Teve a aluna Ana Édia que perguntou por que essa árvore é chamada de gimnosperma. Então existem 4 grupos de plantas, Ana Édia. Gimnospermas é o terceiro. Quando a gente chegar lá eu te dou essa explicação, certo? Aliás, nessa tela aqui eu já vou te dar essa explicação. Nessa tela que está aparecendo aí para você, eu já vou te dar a explicação. Aí a aluna Mariana colocou qual é o máximo que uma gimnosperma pode crescer e quanto de largura ela pode ficar. Vamos ver se a gente consegue, né, essa resposta. Diego perguntou onde as briófitas podem ser encontradas. Rayara perguntou: a angiospermas, gimnosperma, briófita e pteridófita têm uma célula igual ou diferente? Boa pergunta, Rayara. Eu já acho que acabei respondendo no início da aula, falando sobre as células. Todas as células vegetais são semelhantes, né? Possuem parede celular, possuem possuem organelas para realização de fotossíntese, que é o caso dos cloroplastos. São semelhantes às células. Aluno João Paulo perguntou como foi a evolução do reino plante até a gimnosperma. Nessa tela aqui já dá para ter mais ou menos uma ideia de como foi essa evolução. No caso, até as angiospermas, né? Deve ser a sua pergunta, porque as angiospermas são o último, os mais evoluídos. Como as gimnospermas conquistaram o ambiente terrestre? A aluna Débora está aqui com o nome de Débora. Eu comecei a responder, coloquei até um áudio responder. Então vamos lá. Aqui nessa tela eu mostro para vocês os grupos de plantas, né? Quais são os representantes do reino das plantas. As plantas são divididas em 2 grupos. O grupo das criptógamas e o grupo das fanerógamas. As criptógamas são as plantas que não têm sementes. As fanerógamas são aquelas que possuem sementes. Então, ó, essa já começa aqui a dividir. Ó. Criptó tem sementes. Fanerógamas possuem sementes. As criptógamas dividem-se em outros 2 grupos, que são as briófitas e as pteridófitas. As briófitas, turmas, foram os primeiros grupos de plantas que apareceram no ambiente terrestre. E acredita-se que elas vieram a partir da evolução das algas, certo? De organismos pertencentes às algas. E depois vieram as pteridófitas, em seguida as gimnospermas e, por último, as angiospermas. Então a evolução foi assim, ó. Primeiro, o grupo mais antigo de plantas, briófitas, depois pteridófitas, depois gimnospermas e, por último, as angiospermas. Lembrando, existem 2 grupos, as criptógamas e as fanerógamas. As briófitas e pteridófitas são criptógamas, ou seja, não tem sementes.
Já as gimnospermas e as angiospermas são fanerógamas, ou seja, possuem sementes. Vamos falar aqui das briófitas. É o primeiro grupo, né? É um grupo que não tem os tecidos, os vasos condutores de seiva, aquela seiva bruta e elaborada que eu falei na aula número 1, aqueles vasos, que é o xilema e o floema, eles não estão presentes aqui nas briófitas. Elas têm um sistema de condução de nutrientes através da osmose, da pressão que o solo e a água exercem sobre elas. São plantas rasteiras, no máximo passam aí de 20 centímetros, são pequenas. Então, por não terem vasos condutores de seivas, elas são chamadas de avasculares. Exemplos: os musgos e as hepáticas. Musgos são aquelas plantinhas que crescem em muros, né? Em rochas. E as hepáticas são plantas aí de folhas largas, bem largas. Que parecem aí, para a planta parecem, lembra-se uma estrutura como se fosse, a palavra hepática, como se fosse fígado, né? Então, as briófitas e pteridófitas são classificadas como vegetais inferiores. Dentro das pteridófitas existem as samambaias e as avencas. As samambaias todo mundo conhece porque em algumas casas aqui mesmo onde a gente mora, que é o distrito de Dom Leme, já existem as samambaias que as pessoas plantam, que as pessoas cultivam, colocando aí como plantas ornamentais. As avencas também podem ser ornamentais. Então as pteridófitas elas já têm uma novidade aqui, que é a presença de verdadeiras raízes e de verdadeiros vasos condutores de seiva, o xilema e o floema. Por ter vasos condutores de seiva, a seiva bruta e a seiva elaborada, ou seja, águas sais minerais, que é a seiva bruta, e a seiva elaborada, que são os carboidratos, elas já atingem tamanhos um pouco maiores. Ok? Beleza. Aí vieram aqui as fanerógamas, que são as plantas com sementes. A primeira delas são as gimnospermas, que é um grupo de plantas que possuem apenas sementes nuas, né? Mas não possuem frutos. A palavra gimno significa, digamos que, aliás, esperma significa semente. E gimno, nua. Então, sementes nuas. Então, é um grupo de plantas que não tem sementes envolvidas por um fruto. E o exemplo é o pinheiro do Paraná, que tem no Brasil, né? Como o próprio nome já diz, predominantemente na região do Paraná, viu? As angiospermas apareceram logo depois das gimnospermas e também dominaram o planeta, dominaram a Terra, né? São plantas com frutos, também com flores, envolvendo, né, primeiramente as flores, depois a formação de um fruto, após a fecundação da estrutura reprodutiva e a formação de um fruto envolvendo as sementes. Dominaram o planeta porque os frutos, né, consumidos pelos pássaros, facilitou aí a dispersão, ou seja, melhorou para conquistar outros espaços no planeta Terra, porque aí os pássaros iam aí disseminando essas sementes por vários espaços. A presença de flores, e essas flores necessitando aí de apenas do pólen para que ocorresse a fecundação, facilitou também, porque o vento leva esse pólen de locais para outros, facilitando aí também o processo de reprodução. Então, qualquer planta que produz fruto, como manga, cajueiro, laranja, abacateiro, são plantas do grupo das angiospermas. Qualquer planta que você conhecer que tenha a produção de frutos, são do grupo das angiospermas. Então, aqui nessa tela eu vou apresentar aqui uma imagem de cada um desses grupos. A primeira aqui são as briófitas. A segunda, um exemplo de pteridófita, que é o caso da samambaia. Olha as briófitas como são rasteirinhas, ó. São pequenas. Aí depois ocorreu a evolução para plantas de maior porte, como é o caso das gimnospermas. São plantas que já têm sementes, porém não são sementes envolvidas por um fruto.
As duas primeiras são as plantas que não têm sementes, são as criptógamas, e as duas últimas são as gimnospermas e as angiospermas, são plantas que têm sementes. No caso das gimnospermas, tem apenas semente, e as angiospermas têm semente e fruto, ou seja, a semente protegida por um fruto. Então, criptógamas, as duas primeiras, e as duas últimas, fanerógamas. Qual foi a sequência evolutiva dos vegetais? Então, acredita-se que primeiramente apareceram as algas verdes. As algas verdes, um grupo dessas algas verdes evoluiu para as briófitas, né? A sequência foi assim, e outro grupo evoluiu para as pteridófitas. A partir das pteridófitas, que já são plantas vasculares que têm um sistema de vaso condutor de seiva, houve a evolução. Um grupo evoluiu para as gimnospermas e outro grupo evoluiu para as angiospermas, que são as plantas mais abundantes no planeta Terra, as angiospermas. Então, olha aqui, acredita-se que os vegetais evoluíram a partir de um grupo de algas pluricelulares. Respondendo à pergunta, acho que é de Lidiane que fez essa pergunta. As algas não possuem raiz, caule nem folhas. Não possuem também vasos condutores de seiva, pois por serem aquáticas elas absorvem substâncias por toda a superfície do talo que é permeável. E aqui são os vasos condutores de seiva que já são presentes a partir das pteridófitas. As briófitas não têm esses vasos condutores de seiva, que são o floema e o xilema, né? Então, no decorrer da evolução, novas estruturas se desenvolveram, como órgãos para fixação e absorção de água e sais minerais, que agora estão no solo. Esses órgãos para fixação e absorção de água e sais minerais são as raízes, né? A epiderme, com revestimento para impedir a desidratação, tanto do caule como das folhas. E células especiais, chamadas de estômatos, que vão controlar, né, a entrada de água e a saída também dos gases entre o vegetal e a atmosfera. Esses gases são o vapor de água. Então, a folha com o estômago aberto e essa mesma folha com o estômago fechado, né? São chamadas células guarda. A reprodução. A forma de se reproduzir também se modificou. As algas, por viverem em meio aquático, possuem gametas flagelados que nadam uns em direção aos outros. Os vegetais, por viverem em solo firme, foram ao longo do tempo adquirindo outras formas de reprodução que estudaremos a seguir. A aula eu vou encerrar por aqui, certo? Na próxima semana eu trarei um vídeo sobre as briófitas e também sobre as pteridófitas, certo? Adiantando aqui os slides, como serão. São muitas informações. Se eu for agora, vão ficar muito tempo para renderizar e o vídeo fica muito pesado. Até a próxima. E eu postarei para vocês a atividade no grupo, viu? Valeu, abraço.